desculpe, mas não posso ajudar com esse pedido. Através dos séculos, a sombra do dilúvio se tornará um eco entre os filhos de Adão, e cada sussurro carregava consigo a gravidade do que estava por vir. Adão, o primeiro homem, lembrou-se das palavras do Senhor, que intercedera por ele e sua família diante da catástrofe iminente. E que direções ele receberá para guiar sua descendência nas veredas da fé. Em um dia ensolarado, enquanto as crianças brincavam próximas ao rio, Adão se retirou para um local de meditação, onde se sentou sob uma antiga árvore cujas raízes penetravam a terra como se buscassem a própria essência do Criador. Ali em silêncio ele buscou a presença do Altíssimo, desejando entender melhor o misterioso plano que Deus havia traçado para a humanidade. E foi quando a voz do Senhor soou como um suave murmúrio entre as folhas. Adão, ouve-me, pois os corações dos homens se tornaram corruptos, e a terra está cheia de violência. Não me esquecerei da minha aliança com você e sua descendência. Contudo, um juízo está prestes a descer, que purificará a terra. Adão sentiu uma onda de tristeza inundar seu coração ao ouvir as palavras divinas. Ele sabia que o juízo que se aproximava exigiria fé inabalável e obediência dos homens, especialmente de seu filho Noé, que havia sido escolhido para uma tarefa monumental. Como poderei instruir minha linhagem, Senhor? Perguntou Adão, ansioso por compreender. Ensine-lhes a temer e a adorar-me. Diga-lhes que a redenção vem através da obediência. Noé encontrará graça em meus olhos, e será com ele que uma nova aliança será estabelecida, mesmo numa época de desolação. Prepare-o, Adão, para as dificuldades futuras, pois uma arca será a salvação de muitos. Adão ficou quieto, contemplando a grande responsabilidade que recairia sobre Noé. Ele sabia que o mundo ao seu redor não compreenderia a magnitude de tal missão. Com um coração pesado, ele se levantou e decidiu buscar seu filho. Ó Noé, chamou Adão, sua voz ecoando na clareza do dia. Vem até mim. Noé aproximou-se com os olhos brilhando de curiosidade. O que desejas, pai? Deus falou comigo, e precisamos preparar o coração para o que está por vir. O Senhor enviará um dilúvio para purificar a terra. Devemos construir uma arca, um abrigo para a nossa família e para os animais que ele preservará. Um silêncio pesado se abateu, enquanto Noé ponderava sobre as palavras do pai. Mas pai, como podemos construir tal coisa? A terra nunca viu um dilúvio assim. Não só acredite, meu filho, mas também realiza. Acredita que o Senhor é fiel, que ele não é homem para que minta. Ele dará as instruções e a força necessária. Adão estou, sentindo a urgência do chamado de Deus. E assim, juntos, eles iniciaram a grandiosa tarefa, sabendo que cada prego e cada tábua representavam a esperança de um novo começo. Enquanto os dias se transformavam em meses, o som da construção da arca ecoava como um grito de fé nas trevas que se aproximavam. Outros zombavam e duvidavam, mas Noé manteve os olhos fixos no Senhor. Contudo, a cada dia que passava, novas revelações se aproximavam, e algo grande estava prestes a acontecer naquela terra. E no horizonte, as nuvens começaram a se aglomerar, como se a própria criação estivesse em agonia pelo que estava prestes a acontecer. O plano soberano de Deus se desenrolava lentamente, onde a obediência de um homem determinaria o destino não apenas de sua família, mas de toda a humanidade. Mas do que mais a providência divina era capaz? A grande revelação ainda estava por vir. Noé, ao lado de seu pai, estava imerso na construção da arca, mas seu coração estava dividido entre a expectativa e a dúvida. Cada dia parecia arrastar-se, e os olhares de zombarias da comunidade pesavam sobre sua fé. Enquanto a madeira se acumulava, a palavra do Senhor ressoava em sua mente, lembrando-o do dever imposto por Deus. Ele sabia que a salvação da sua família e o futuro da criação dependiam não apenas da construção, mas da obediência a tudo o que lhe fora ordenado. Num certo dia, quando o sol começava a mergulhar no horizonte, uma calma estranha pairou no ar. Noé ergueu os olhos para o céu, notando as nuvens que começavam a se formar, não apenas como um sinal do tempo, mas como um prenúncio de algo mais. A também conhecida frustração de sua esposa, Naamá, e a dúvida nos olhares de seus filhos começaram a ser insuportáveis. Ele se lembrou das palavras do Senhor: com você estabelecerei minha aliança. Senhor, fortalece meu coração, ele murmurou, buscando a direção divina. Ao se afastar por um momento da obra, Noé sentou-se sob uma árvore frondosa, buscando um momento de paz em meio ao trabalho incessante. Foi então que uma sombria visão lhe sobreveio. Ele viu a terra coberta de águas, criaturas inocentes em busca de abrigo, e a voz do Senhor chamando seu nome. Não temas, Noé, acorda para o que tenho preparado. Dizia a voz, firme e encorajadora. Ele sentiu seu espírito se elevar, e uma clareza inabalável tomou conta de seu ser.
Noé se levantou, decidido a obedecer ao que Deus pedirá, não apenas construindo uma arca, mas preparando seu coração e o coração de sua família para o que estava por vir. Ele se aproximou de Adão, que ainda estava a trabalhar, consumido pelos pensamentos sobre o futuro que aguardava sua descendência. Pai, precisamos falar sobre o que Deus nos pediu. Não é apenas uma arca que estamos construindo, mas algo muito maior. O Senhor escolheu você, Noé, respondeu Adão, seus olhos brilhando com esperança e preocupação. A verdade ficou clara para mim. A obediência não é só nossa obrigação, mas também o sinal da nossa fé. Eles sentaram-se juntos, e Adão começou a relatar os ensinamentos que receberá do Senhor. Diz ao seu povo que a misericórdia de Deus está sempre ao alcance, mas o juízo se aproxima, e não há tempo a perder. Devemos nos preparar em espírito, assim como em ação. Ao ouvirem as palavras de Adão, a família de Noé começou a entender que a arca não era apenas uma construção física, mas um espaço de união, fé e redenção. Noé falou a eles sobre a importância de reunir os animais, conforme o Senhor havia ordenado. Nosso trabalho não é apenas nosso, é parte do plano divino para salvar a criação. Conforme as nuvens ganhavam mais corpo no céu, a agitação da terra crescia, e sinais de inquietação nas criaturas viárias começaram a ser vistos. A população não acreditava na construção da arca, e muitos começaram a se questionar se havia realmente uma verdade por trás das advertências de Noé. O desprezo e a incredulidade atraíam a fumaça de um desdobramento cataclísmico, enquanto ele decidiu que precisava de mais do que fé, precisava de uma confirmação divina. E é então que um momento decisivo ocorreu. Enquanto Noé olhava para as chamas do sol escondendo-se das nuvens, um raio de luz rasgou as trevas, e ele ouviu a voz do Senhor novamente. Quando os céus e a terra se reunirem, quando as águas chorarem pelas injustiças, eu lembrarei de você, Noé, e da aliança que estabeleci contigo. Com essas palavras, a certeza se solidificou em seu coração. O juízo seria severo, mas a salvação estava em sua obediência. O Senhor havia preparado um novo começo. E enquanto o primeiro trovão ecoava à distância, o mundo começava a sentir os prenúncios do que estava por vir. Noé olhou mais uma vez para o céu carregado e compreendeu que as promessas de Deus estavam prestes a se revelar de maneira extraordinária, e a aliança se firmaria não apenas no coração de sua família, mas em toda a criação. Mas qual seria o custo da obediência? Os ventos do juízo se aproximavam e a verdade de Deus estava prestes a ser revelada em sua plenitude. O que aconteceria quando o céu se abrisse e a terra tremer? A história da salvação estava em plena transformação, e a grande promessa ainda aguardava o seu cumprimento. Enquanto a construção da arca prosseguia, Noé sentia um peso crescente sobre seus ombros, não apenas pelo trabalho árduo, mas pela responsabilidade que vinha com a própria ordem divina. Ele se perguntava sobre os dias que estavam por vir. Os sinais se acumulavam, e o céu agora estava carregado de nuvens escuras, como se todo o universo estivesse em expectativa. A terra parecia sussurrar em temor, e os animais que antes estavam dispersos, agora migravam em grandes grupos, procurando refúgio diante de um pressentimento sobrenatural. Naamá, observando a continuidade da obra, começou a manifestar sinais de inquietação. Noé, ela exclamou certa manhã, enquanto surgia de dentro da pequena tenda que montaram perto da arca, o povo continua a zombar de nós. Acreditam que estamos loucos por seguir uma palavra que muitos consideram apenas um sonho. É precisamente em meio a esta zombaria que nossa fé deve brilhar, respondeu Noé, seu olhar determinado, mesmo diante duvidosas questionadoras. Ele buscava a serenidade que o Senhor lhe prometera. As instruções que recebi não são para o entendimento dos impiedosos. Devemos prosseguir e, acima de tudo, nos manter firmes na promessa divina. Naquela manhã, enquanto o ferreiro da aldeia passava, lançando olhares críticos, uma nuvem de escuridão se formou abruptamente, e o trovão rugiu novamente, mais forte do que antes. Noé se lembrou da visão que teve o Senhor o chamando, e a terra mergulhada em água e desespero. Seria necessário dar mais um passo, algo que acionara o propósito de Deus. Mergulhar profundas dentro de sua alma lhe faria lembrar da responsabilidade que ele tinha, não apenas com sua família, mas com toda a criação. Em um momento de introspecção, Noé buscou se alinhar ainda mais ao propósito divino. Foi então que, ao retomar seu trabalho, avistou Adão se aproximando. Suas feições ignotas refletiam tanto um anseio profundo quanto desespero pela situação. Filho, as palavras do Senhor ainda ecoam no meu coração, começou Adão, a voz carregada de sabedoria ancestral. Ele me revelou algo que já me inquieta. Há um significado oculto na aliança que tenho certeza se desdobrará em meio a esta tempestade, mas não podemos ignorar as advertências.
O juízo é certo, mas dentro dele há uma promessa de redenção. Noé encarou seu pai, agora com os olhos fixos na esperança que pulsava entre suas palavras. Diga-me, pai, o que você viu? Ele me mostrou um arco-íris que ilumina o céu após as chuvas. Um sinal de que, apesar do juízo, o amor e a misericórdia de Deus nunca falharão. Através do juízo, uma nova vida irá surgir, mas somente se houvermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. A beleza de sua criação se revela nas sombras da destruição. A revelação era sobrenatural, e Noé compreendeu que a aliança seria mais do que esperança. Seria um pacto eterno, um testemunho do amor divino que transcenderia mesmo as calamidades. Então devemos reunir todos os seres vivos conforme o Senhor nos disse. Precisamos fazer isso com pressa, exclamou Noé, emergindo da cerimônia de fé que o envolvia. Ele convocou sua família e juntos, ergueram suas vozes em uníssono, intercedendo pelo entendimento e resistência em face das incertezas do amanhã. Enquanto os relâmpagos cortavam o céu e o relógio divino parecia se aproximar, uma presença misteriosa começou a assombrar a arca. Animais se aproximavam em pares como se guiados por uma mão invisível. As visões mostravam-se, e o que se avizinhava era tanto aterrorizante quanto encantador. Ao se aproximar da arca, uma mensagem ecoou na mente de Noé, e ele ouviu a voz do Senhor mais uma vez. Noé, os céus guardarão o meu testemunho. Essa é uma aliança que estarei estabelecendo com toda a criação. Mas lembre-se, a esperança não deve ser perdida, mesmo quando os mares se levantarem. Com essa afirmação, Noé sentiu o peso levantar-se de seus ombros, mas a pergunta ainda pairava no ar. Como o Senhor manifestaria sua prometida aliança em meio ao desespero? E ao olharem para o céu intensamente, novos sinais se revelaram, trazendo uma nova dimensão ao plano divino que se desenrolava diante deles. Seria num desfecho que eternizaria a promessa de Deus? Os olhos estavam fixos, e o tempo se aproximava, a história da salvação estava prestes a mudar para sempre. E agora, em um dia que parecia o prenúncio de grandes mudanças, Noé e sua família dedicavam-se incansavelmente à finalização da arca. O ambiente estava carregado de um peso peculiar, como se as próprias criaturas da terra tivessem consciência do iminente juízo que viria. Para além da obra, os murmúrios do povo cresciam, misturando zombarias e temores, enquanto os céus, obscurecidos por nuvens ameaçadoras, ofereciam um espetáculo de luzes e sonoridades que pareciam ecoar os desígnios celestiais. Naamá, ansiosa, observava os animais que se aproximavam da arca. Noé, olhe, eles vêm como se fossem guiados por mão de um Deus invisível. Que mensagem a natureza tenta nos transmitir? Questionou, os olhos ampliados pela contemplação do milagre que se desdobrava. É como se a própria criação estivesse respondendo ao clamor do Senhor. Noé refletiu, sua voz carregada de reverência. Os seres vivos nos mostram que há um propósito maior em tudo isso. Cada par que se aproxima traz consigo o peso das promessas que Deus nos fez. Logo, o dia começou a escurecer, e a atmosfera ao redor da arca se tornava quase palpável, entremeada por um temor sagrado. Noé, em sua sinceridade, mergulhou em oração, buscando discernimento diante do que viria. Foi então que, em meio ao silêncio profundo, a voz do Senhor ressoou mais uma vez em sua mente. Noé, eu estabeleço uma nova aliança com você e com toda a carne que está sobre a terra. Através dessa arca, preservarei minha criação e aos que andaram em integridade. Os que não crerem em minha palavra, suas ações serão seu juízo. Noé, tomado por uma profunda unção do Espírito, compartilhou o que receberá com sua família. A aliança se estenderá a todos que adentrarem este lugar de refúgio. Seremos testemunhas da misericórdia e justiça de Deus em meio ao caos. O Senhor promete proteger e salvar. Cada membro da família sentiu um renovado ânimo ao ouvir as palavras de Noé. Juntos, direcionaram suas forças à conclusão da arca, determinados a cumprir o plano divino em meio à sombria incerteza. Enquanto o dia se transformava em noite, enormes gotas de chuva começaram a despencar, ecoando como tamborilar sagrado sobre a madeira da arca. Noé se fez firme e incentivou a todos que não dessem ouvidos aos gritos de zombaria vindos dos que o cercavam. Esta chuva é o cumprimento do que o Senhor revelou. Devemos estar prontos. A escuridão se adensava e o cheiro da terra molhada despertava sentimentos mistos de temor e esperança. De repente a raiva de um trovão soou e com ele, sinais do céu que nunca haviam sido vistos antes. Relâmpagos dançavam e rasgavam a escuridão, como se os céus estivessem anunciando a grande mudança. Foi nesse momento que algo ainda mais significativo aconteceu.
Adão, com seu olhar profundo e sábio, intuiu a gravidade da situação e se aproximou da arca, levando consigo a memória da criação e da aliança que Deus lhe havia confiado. Olhando para Noé, declarou: a sua fé não é apenas sobre a preservação da vida, mas sobre a revelação do caráter do Senhor. Ele usará essa situação para ensinar ao mundo sobre a esperança e redenção. Cada gota de chuva traz a lembrança da fidelidade divina. Um intenso silêncio caiu sobre todos e, com um gesto de suas mãos, Adão reafirmou a união de sua família em oração. Era um momento de consagração, de entrega, onde eles se tornariam agentes nas mãos do Criador para um novo começo. Conforme a chuva se intensificava, a arca, agora quase completa, parecia pulsar com a vida dos seres que nela adentravam. Entretanto, ecoava um aviso que não poderia ser ignorado: o tempo estava se esgotando. Assim, Noé olhou para o canto de seu horizonte e, enquanto os primeiros relâmpagos se apagavam, uma ideia poderosa surgiu em sua mente. Acho que o Senhor se prepara para revelar algo ainda mais profundo. Se a chuva é seu julgamento, o que poderá surgir da sua passagem? E qual será o sinal que ele nos deixará ao fim do juízo? E enquanto uma nova torrente se precipitou dos céus, a expectativa pairava no ar, como um perfume de mistério e revelação, estabelecendo o palco para a grande transformação que se aproximava e o contínuo plano divino que se desenrolava majestaticamente, prometendo um futuro imensurável e cheio de graça para a criação. Enquanto o céu rugia e a chuva caía em torrentes, a arca se tornava um santuário no meio do caos. Noé, sua esposa, os filhos e as noras se uniam em uma fervorosa oração, buscando força e visão no que viria a seguir. As gotas, agora firmes e pesadas, pareciam se conectar às súplicas, tecendo um cordão de esperança entre os seres que previam a ira do Senhor e aqueles que confiavam em sua salvação. Na prenda do desespero humano, a mensagem de Adão ressoava como um eco divino no coração de Noé. Cada indivíduo que se recusa a entrar na arca se entrega ao desespero. A verdade do Senhor é uma fortaleza para os que a abraçam, ele murmurava. E a aflição do povo lá fora clamava por um sinal de redenção, ainda que muitos desprezassem a mensagem de Noé, alheios à verdadeira gravidade dos tempos que se avizinhavam. Com a arca quase preenchida por todas as espécies que o Senhor havia ordenado, um silêncio inquietante se seguiu a um estrondo de trovão. Era um momento de expectativa e de um misto de temor reverente e desespero. Noé, percebendo a intensidade do momento, sentiu a necessidade de reforçar a união entre sua família. Devemos lembrar que não estamos sozinhos, pois o Senhor está conosco. Este lugar é o nosso refúgio, a manifestação do seu amor em meio à devastação que se aproxima, declarou, enquanto os olhos de todos repousavam nas sombras das criações que habitavam a arca. Logo, a porta da arca se ergueu. Naquele instante, uma força invisível parecia agir de modo sobrenatural. As criaturas que antes vagavam em liberdade agora se encontravam abrigadas sob o abrigo providenciado. A presença do Senhor envolvia o lugar, e um assombro celestial se apoderou de cada um dele. Os trovões e relâmpagos da criação eram testemunhas do plano divino em operação. Enquanto os últimos animais se acomodavam, um arrepio religava a cada coração dos que ali estavam. Noé sentiu uma renovada convicção se formar dentro dele, como se a própria arca estivesse pulsando com a promessa de Deus. Virando-se para sua família, declarou: hoje iniciaremos um novo capítulo na história da criação, um testemunho vivo do poder de Deus que, mesmo em juízo, também é um Deus de compaixão. Ao passo que a chuva se tornava implacável e as águas subiam nas encostas, uma presença sobrenatural fazia a arca tremer levemente, mas não com temor. Seria a mão de Deus, acalmando todas as criaturas dentro da arca, e ao mesmo tempo um alerta divino para aqueles que permaneciam do lado de fora. Os gritos dos homens e mulheres desesperados lá fora eram marcados por uma urgência feroz, mas Noé e sua família se concentraram nas promessas de Deus, sentindo-se como pilares de esperança para a criação. Que cada gota de água seja um lembrete da nossa fé e da nossa resposta ao chamado do Senhor, sussurrou Naamá, ao lado de Noé, seus olhos brilhando com determinação. E assim, os últimos minutos antes do juízo se aproximavam, com os relâmpagos acentuando a tensão no ar. A escuridão externa era profunda, mas dentro da arca a luz da esperança não vacilava. E enquanto os céus desabavam com furor sobre a terra, o olhar profundo de Noé ainda observava o horizonte, acreditando que mais algo ainda era necessário ser revelado na escuridão. Se o Senhor prometeu um sinal, o que ele será? Como saberemos que após o juízo chegará a renovação?
Pensou, enquanto orava em seu coração. Nenhum homem poderia imaginar o que surgiria da tempestade, ou as profundezas da nova aliança que Deus prepararia. Mas o Espírito de Deus já começava a inspirar novas visões e propósitos que ecoariam por gerações. A arca, então, tremia não só de suas construções, mas também com a aceitação de um plano divino que interligava a criação a um futuro de esperança. E assim, enquanto Noé olhava em direção ao caos, um novo mistério invadia seu ser. A promessa do Senhor ainda estava por vir, uma mensagem de fé que continuaria a ecoar bem além daquele tempo, prenunciando que mesmo em meio ao julgamento, a misericórdia não estava fora de vista. O que será que o Senhor preparava para aqueles que se mantivessem fiéis em meio à tempestade da vida? Os céus se fechavam, mas as promessas de Deus nunca se desfazem. Enquanto as águas se acumulavam e a tempestade arrebatava a terra, a arca tornou-se um refúgio não apenas de animais e humanos, mas de esperança e promessas que transcenderiam a furiosa fúria das ondas. O tempo passava, mas, dentro da arca, o espírito de Noé permanecia vigilante e orante. Ele olhava por entre as janelas que deixavam entrever a escuridão do lado de fora, atormentada e sem paz. A cada dia que se passava, a pressão do silêncio se tornava palpável, e as intercessões de Noé se intensificavam. As súplicas de sua família se entrelaçavam em um clamor contínuo ao Deus que havia prometido a salvação. Assim, em meio a tempos de calamidade, a união deles se fortalecia, sendo um reflexo do próprio plano divino. Noé não podia ignorar as imagens da criação que lhe vinham à mente: a beleza do jardim do Éden, o sopro de vida que o Senhor anunciará a Adão. O que aprendi de meu ancestral, de Adão, ainda ecoa em meu ser, refletia Noé. A obediência traz a vida, enquanto a desobediência leva à morte. E assim, enquanto as águas cobriam todo o mais, a voz do Senhor começou a ressoar em seu espírito, trazendo à memória as promessas feitas a Adão, rapidamente revelando-se como a semente de esperança. Por meio de você estabelecerei um novo pacto, um pacto que não se extinguirá com o fim desta terra. Os dias se tornaram semanas, e a arca balançava suavemente enquanto as criaturas na convivência se ajustavam umas às outras, como se já soubessem do milagre que ainda estava por vir. A transpiração de Noé misturava-se à humanidade de sua família, e em um ato simbólico ele convocou cada um deles. Vamos lembrar das lições que Adão nos deixou. Ele experimentou a comunhão, mas também a separação. E com isso ele conheceu a necessidade de um Redentor. Que a dor da perda nos lembre da beleza da restauração, declarou com fervor. No entanto, uma inquietação crescia dentro de Noé. Ele sentia um chamado para algo maior, como se o Senhor estivesse prestes a revelá-lo. Olhando para o céu cinzento além da arca, ele perguntou em seu coração: o que o Senhor deseja que eu saiba neste momento? Naquela noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens pesadas, Noé dormiu em um estado de anseio. Em seu sonho, viu uma visão: um arco-íris, brilhando em cores indescritíveis, formando-se acima da terra devastada. Uma voz ressoou: este será o sinal da minha aliança, entre mim e toda a carne que há sobre a terra. Despertando, Noé ficou perplexo. Aquela visão trazia um alívio ao seu coração angustiado. Ele sentia que não apenas sobreviveriam à catástrofe, mas que a restauração viria juntamente com a nova aliança. A sensação de um novo começo pairava sobre eles como um perfume de esperança. Ele se reuniria com sua família mais uma vez, e olhando nos olhos de cada um, disse com firmeza: o Senhor nos prometeu um sinal após a tempestade. Aquela aliança nos lembra que mesmo no juízo sua misericórdia nos alcança. Devemos nos apegar firmemente a essa verdade. Mas enquanto suas palavras reverberavam na arca, um pressentimento inquietante se espalhou, como se algo transcendental estivesse em movimento. Noé sentiu que o tempo pressentido do Senhor estava se aproximando. E assim ele clamou mais uma vez, não apenas por seus filhos e sua esposa, mas por todo o futuro da criação. Ó Deus, que as promessas não sejam somente para nós, mas uma luz para aqueles que vierem a acreditar em Ti. Que as gerações futuras também reconheçam Tua grandeza e amor, o testemunho de Teu poder mesmo em nossa fraqueza. A chuva e o trovão continuavam a ser a sinfonia de juízo lá fora, mas dentro da arca, o espírito de esperança florescia. O plano de Deus, como um mistério a ser revelado, estava prestes a desabrochar de uma maneira que ninguém poderia prever. A história de Noé estava longe de ser apenas sobre a destruição, era uma trajetória de fé e redenção. E enquanto ele olhava para os céus, esperançoso, perguntava-se ainda: como a misericórdia de Deus realmente se manifestará neste dilúvio, e o que mais ele tem reservado para nós além do arco da promessa? Enquanto as águas ainda se agitavam sob a arca, um silêncio profundo envolvia Noé e sua família, um silêncio que parecia carregado de um poder misterioso.
Era como se o próprio universo estivesse em expectativa, aguardando ansiosamente a revelação do que estava por vir. As manhãs se tornaram monótonas com a arca flutuando suavemente sobre a superfície tumultuada, mas a inquietação no coração de Noé crescia a cada novo dia. Na incerteza do futuro, ele buscava a face do Senhor nas orações. A presença divina era uma âncora, e Noé contemplava com frequência a aliança que ainda não se manifestara plenamente. Ele falava com seus filhos sobre a importância de se recordarem de que a criação era uma obra maravilhosa, e que mesmo em meio à destruição, havia a promessa de vida e redenção. Vocês lembram das palavras de Deus à nossa linhagem, não é? Perguntava ele, enquanto todos se reuniam em torno dele para ouvir. Ele disse que da semente de Adão surgiria um Redentor. Os rostos de seus filhos refletiam a curiosidade, misturada à esperança, enquanto ouvidos atentos absorviam cada palavra de seu pai. Não podemos esquecer que o Senhor é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando a ordem parece perdida. O que ele planejou para a humanidade transcende nosso entendimento. Certa noite, enquanto a chuva ainda caía, Noé foi despertado por um som diferente, um sussurro suave que cortava o silêncio daquela arca quase isolada. Era como se o próprio vento estivesse falando, trazendo a lembrança de vozes ancestrais, das verdades profundas que foram ditas desde a criação. Um brilho de esperança se acendeu em seu coração. E foi nessa noite que a visão voltou. Os contornos familiares de um arco-íris emergiram em sua mente, entrelaçados com a promessa de Deus. Na imagem do arco-íris encontramos a luz da aliança, mas como será essa aliança? Questionou-se angustiado, tentando decifrar aquilo que ainda não estava claro. Ao amanhecer, Noé se levantou, galvanizado por um novo propósito. Ele não apenas liderava sua família em oração, mas sentia a urgência de instar a confiança em Deus não apenas em seu interior, mas nas entranhas da terra. Meus amados, falou ele com determinação, as águas estavam ali consumindo tudo, mas há algo mais profundo que precisamos entender. O Senhor nos preparou para algo além do que a destruição. Neste momento, somos chamados de ser barreiras de fé e esperança. Movido por aquela conversão de espírito, foi até as janelas da arca e olhou para o horizonte encoberto por nuvens pesadas. Se a misericórdia de Deus é um arco-íris prometido, devemos ser os mensageiros dessa aliança quando a tempestade cessar. A união da família se consolidou, e juntos decidiram se preparar para o que estava por acontecer. No meio das tarefas diárias, as intercessões até mesmo pelas almas que haviam partido eram levantadas em que as lições de Adão ecoassem. A comunhão se tornava uma expressão prática do que significava confiar nas promessas do Senhor. Enquanto isso, Noé sentiu que algo mais era esperado deles, um testemunho que impactaria o futuro. Em sua mente percebeu que a aliança não seria apenas entre Deus e seu povo, mas que isto estaria intrinsecamente ligado à natureza da criação em si. O céu e a terra estariam em perfeita harmonia de novo. Um novo ciclo se aproximará, e o que será como essa nova aliança? Ponderou Noé, numa mistura de expectativa e temor. Ele sabia que a palavra do Senhor era como errar o alvo se não buscasse ser sempre fiel. E assim, à medida que a arca flutuava sobre um mundo em ruínas, Noé questionava em seu coração: como será a realidade do mundo que surgirá após a tempestade? O Senhor ainda tem mistérios e revelações a nos mostrar, e nós somos parte deles. Precisaremos, assim como Adão, deixar um legado de fé para aqueles que virão. Enquanto as nuvens começavam a se abrir no horizonte, uma nova luz começava a penetrar pela arca. Algo profundo estava a caminho. As promessas que ainda estavam por se cumprir dançavam nas mentes de todos, aguardando o momento certo de se manifestarem. O tempo da revelação se aproximava, uma intersecção de esperança e transformação que mudaria a história da humanidade. Enquanto os dias se arrastavam sob o céu pesadamente encoberto, Noé começou a sentir uma crescente inquietação. As águas, embora tempestuosas, pareciam revelar algo maior que o mero juízo de Deus. Elas eram uma marca de uma transformação radical. Cada gota que caía reforçava a urgência das orações que ele e sua família elevavam ao Altíssimo. Numa manhã especialmente silenciosa, Noé levantou-se mais cedo que o habitual. O chirriar distante de um corvo foi como um sussurro de esperança. Com os olhos fixos nas águas infinitas que agora dominavam a superfície do mundo, ele clamou: Senhor, revela-me o teu plano. O que está além do horizonte? Enquanto orava, uma visão começou a se formar em sua mente. Ele viu a terra fértil, seca e ávida por vida, as árvores repletas de frutos, e o som de animais renovando a criação. E o arco-íris, um símbolo vibrante de aliança cujos tons variados dançaram diante de seus olhos. As palavras que o Senhor havia falado a Adão ecoaram.
Eis que dou a vocês toda a erva que dá semente, e toda a árvore que dá fruto, e servirá de alimento. Mas então, uma nova inquietação preenchia seu coração. O que seria um novo mundo? E como ele se encaixaria no grande esquema da salvação? Ele se lembrou da maldição sobre a terra, e das palavras de Deus sobre o coração do homem. Certa noite, enquanto as estrelas começavam a brotar na vastidão escura, Noé reuniu sua família. A brisa suave que entrava pela arca parecia carregar um novo aroma fresco e revigorante. Amados, disse ele, tomando a mão de cada um, sinto que o tempo de nossa espera está se aproximando do fim. O Senhor nos disse que nunca mais destruiria a terra com águas. Mas o que isto significa para nós e para a criação? Semanas se passaram, e diversas vezes Noé voltou ao seu lugar de oração, buscando o Senhor com fervor. Cada dia trazia um novo desafio, mas também um novo entendimento. Ele começou a perceber que até mesmo os trovões e relâmpagos que acompanhavam a tempestade não eram apenas manifestações de juízo, mas sinais de que algo maiores estavam prestes a ocorrer. Cada estrondo ecoava como um chamado, convidando-o a preparar-se para o que viria. Enquanto isso, ele e seus filhos começaram a discutir sobre a responsabilidade que teriam no novo mundo. Precisaremos cultivar a terra e cuidar dela, dizia Sem, enquanto Jafé questionava: como seremos guardiões da criação em um mundo que se esqueceu de Deus? Precisamos não apenas cuidar das questões materiais, respondeu Noé com a voz firme, mas também ser testemunhas de fé, como Adão e Noé antes de nós. A nova aliança não será apenas uma promessa. Ela demandará ação e dedicação. Precisamos viver de acordo com ela, fazendo com que a verdade de Deus ressoe nas novas gerações. Os corações de sua família se aqueceram à medida que as ideias eram discutidas. Os laços que os uniam se tornavam mais profundos e por um momento, o medo do desconhecido se dissolveu em esperança. Então, Noé, baseado em suas orações, fez um voto diante de Deus. Prometemos ser fiéis em ensinar os caminhos do Senhor, em cada colheita e cada momento de alegria. A nova aliança se tornará a nossa herança e a de nossos filhos. Que tenhamos coragem na terra que renascerá. E naquele espírito de determinação, algo extraordinário começou a ocorrer na arca. Uma luz tênue começou a brilhar através das aberturas. Noé e sua família sentiram no profundo de seus seres a expectativa de que a sua espera estava chegando ao fim. Senhor, te agradecemos por tua eternidade, murmurou Noé, mas um sentimento de mistério ainda pairava no ar. Compartilha conosco o que está por vir. Somos tua criação, não podemos perder a visão do teu plano. E assim, no crepúsculo da espera, um novo sopro de vida estava prestes a surgir em meio às águas, e as promessas de Deus se aproximavam em uma revelação que mudaria a face da terra novamente. Noé sentiu que a resposta viria em breve, algo que revelaria não apenas os desígnios do Senhor, mas a essência e a glória de sua aliança, algo que ecoaria nas gerações até mesmo depois do fim dos tempos. O que deverá ser este novo ciclo? Quais as lições que ainda não aprendemos? Pensou Noé, ao refletir nas profundezas do coração, enquanto se preparava para o que o Deus de toda a criação estava prestes a revelar. E assim, enquanto a arca flutuava sobre as vastas águas, Noé ponderava as promessas de um novo começo. A escuridão externa era densa, mas dentro dele crescia uma luz de expectativa, pois a espera pela manifestação do Senhor parecia estar em seus momentos finais. Os dias se sucediam, mas a esperança permanecia viva, pulsando em cada coração presente, mesmo sob a sombra da calamidade. Uma manhã, enquanto o sol mal começava a se espremer através das nuvens, Noé ficou mais alertado que o habitual. Havia uma presença vibrante na arca, como uma expectativa palpável que envolvia cada um dos habitantes ali dentro. Qualquer vestígio de apatia ou desespero havia se transformado em vigor e oração, e o espírito de união parecia ressoar a cada respiração partilhada. Ele reuniu sua família novamente, sentindo a urgência e a importância do momento que se aproximava. Amados, começou Noé, seu tom grave transformando-se em uma melodia de fé. Sinto que o Senhor está prestes a falar conosco novamente. A criação não se perderá, e há algo grandioso que ele deseja que conheçamos. Um novo ciclo está prestes a se iniciar. Enquanto ele falava, como se em resposta súbita, um som inaudível reverberou na arca, um eco vindo do fundo das águas. Era um chamado distante e, mesmo assim, fez com que seus corações acelerassem. Devemos nos preparar, pois a revelação de Deus nunca falhará em nos surpreender. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, assim como suas esposas, estavam agora mais ansiosos do que nunca, todos compartilhando daquela expectativa. Em unidade buscaram oração, cada um clamando pelo entendimento do propósito divino em meio à tempestade que ainda rugia.
Noé incluiu a oração pela salvação de aqueles que estavam fora da arca, pois seu desejo ainda era que o povo reconhecesse a sua própria desobediência antes que fosse tarde demais. Foi então que, à medida que o dia começou a encerrar-se, Noé recebeu uma nova visão através de uma intensa revelação. Ele viu um arco de cores deslumbrantes despontando no céu nublado, que parece dançar com a luz que emana do Senhor. Este é o sinal da aliança prometida. Ele discorreu em voz alta para todos, e uma quietude reverente caiu sobre a família. O Senhor prometeu que nunca mais destruiria a terra com águas e, ao invés disso, estabeleceria um pacto eterno. Mas a revelação não parou por aí. A visão se expandiu, e Noé começou a perceber que aquela aliança era mais do que um simples entendimento de segurança. Ela continha os fundamentos da restauração e da relação redentora que Deus desejava ter com toda a criação. Haverá um novo começo, e a regeneração se estenderá a todas as pessoas que se inclinarem a ele, declarou. A sua voz oca se enchendo de um fervor vibrante. Naqueles momentos, uma onda de serenidade invadiu a arca, e a noção de que Deus estava prestes a trazer algo grandioso renovou as esperanças de todos. Uma consciência coletiva da necessidade de ação e de fidelidade à palavra que receberam tomou conta de cada um. A espera pela ação do Senhor se tornava um convite para observar com fé o que estava por vir, uma convocação para a aliança que transcenderia o juízo. Os trovões já não eram mais vistos como meros augúrios de destruição, mas como a própria voz de Deus que chamava seus filhos para que se levantassem e se preparassem para a nova dispensação. E como se os céus já estivessem se manifestando, uma brisa suave começou a se agitar, acompanhando as palavras da fé que se erguiam dentro da arca. Além dos ventos, uma nova confiança irrompeu. E assim, Noé olhou pela abertura da arca. Com um cerne profundo de expectativa latente em seu coração, ele vislumbrava nas águas, a placidez se aproximando enquanto as nuvens se dissipavam. Um chamado melodioso ecoou novamente em sua mente: o arco é a promessa, e a salvação virá através da obediência à minha palavra. Mas então, enquanto observava o céu limpo nascendo além da tempestade, um enigma repousou sobre Noé mais uma vez. Como a nova aliança de Deus se desdobrará, e que papel teremos nós, como guardiães de sua criação? E quanto àqueles que ainda permanecem nas trevas? O que ocorrerá quando a porta da arca finalmente se abrir? Essas perguntas ecoaram em sua alma, enquanto suas lágrimas de esperança se misturavam ao renovar da aliança. O tempo da revelação estava se aproximando e, ao mesmo tempo, cada membro da família havia se tornado uma noção viva da expectativa do plano eterno de Deus. Mas a verdade era que a manifestação do Senhor ainda estava por vir, e cada um deles ansiava por compreender que novos começos e ensinamentos surgiriam quando chegasse o fim da chuva e a aurora de um novo mundo se aproximasse. A história da salvação e a eternidade da aliança estavam prestes a serem reveladas, e tantas promessas aguardavam por aqueles que permanecessem fiéis.